ou mal feito? É o mal feito ou o mal feito? Vamos descobrir. Oi, Ana, tudo bom? Acompanho o canal desde que o Matheus gravava no quartinho do fundo sem ar-condicionado. Moramos pertinho. Tá. Tá. Bom. Pera aí, um moço ou uma moça? Bom, vamos lá. Ele tá falando aqui que o relato é da mulher dele, aconteceu com ela. Tá. No começo de 2011, aconteceram algumas brigas familiares que infelizmente deram deram o fim do casamento entre os meus pais. Minha mãe seguiu a vida e meses depois arrumou um namorado que era de outro estado, lá pro lado de Sergipe. Pois bem, aí começamos o relato. Minha mãe, Ana, namorava Paulo. Os nomes já estão trocados, tá? Minha mãe, Ana, namorava Paulo. E ele já havia planejado, no final de 2011, voltar para sua cidade natal, pois estava com saudades de seus familiares. Ele queria que minha mãe fosse junto com ele para conhecer os familiares dele. Minha mãe havia concordado e tudo mais. Ele, em um dia conversando com a sua mãe pelo celular, avisou-a que minha mãe também iria junto para conhecer todos de lá. Foi aí que começou a ficar feia a história. Meu irmão, Fabrício, tinha na época 22 anos. Ele era casado com a Mariana e tinha uma filha de 1 ou 2 anos já na época. E minha cunhada estava grávida de outra menina. Meu irmão trabalhava no ramo de segurança. Instalando câmeras, cerca elétrica, essas coisas. E sempre trabalhou com isso desde quando começou a trabalhar. De uma hora para outra, ele reclamava que tinha medo de subir na escada para fazer os serviços, que tinha medo de pegar o ônibus da nossa cidade até a cidade vizinha para trabalhar, tinha medo de exatamente tudo. Ele ficou psicótico até. Você olhava para ele e via o semblante de assustado que ele estava. Ele ficou mais de meses sem trabalhar. Ele ficou apavorado e ninguém sabia o motivo, pois não tinha um motivo aparente. Chegando perto do dia da viagem da minha mãe, ela estava completamente cega. Via meu irmão no estado que estava, porque ele não estava bem mesmo. Pedíamos para ela não ir, mas ninguém tirava da cabeça dela que teria que ir para lá. Em uma quarta-feira do mês de setembro de 2011, meu namorado foi me buscar à noite para tomar sorvete. Lembrando que quem está contando essa história é a esposa do cara, tá? Em uma quarta-feira do mês de setembro de 2011, o meu namorado foi me buscar à noite para tomar sorvete e depois ir na casa dele. Lembro que subindo para a sorveteria, ele quis ir na casa dele primeiro, que tinha um computador para colocar para formatar, e ele tinha esquecido. Nesse tempo, minha mãe me ligou dizendo que meu irmão estava passando mal, se tinha como eu e meu namorado, Rodrigo, ir até a casa dele, que ela e o Paulo já estavam indo também. Meu irmão morava longe da cidade a cidade é pequena e é como se ele morasse do outro lado da cidade, numa rua sem saída, na casa de fundo, e em frente à casa tinha um local que era igreja, mas não estava sendo usado mais para esse propósito. Estava toda quebrada, enfim, bem, um filme de terror mesmo. Eu e o Rodrigo, meu namorado, passamos em uma rua que estava bem escura por conta das árvores que cobriam a maioria dos postes de luz. Chegando no final dessa rua, eu vi um homem sair da calçada no escuro e vir mais para claridade na rua. Ele olhava para mim e ria, e virava para frente, e dali a alguns passos já olhava novamente.
Chegando na esquina, antes da que viraríamos, ele virou olhando para mim e rindo. Depois que virou, atravessamos a rua e eu não vi mais ninguém. Detalhe, esse homem apenas eu vi. O meu namorado não o via, porque eu falava e apontava e ele dizia que a rua estava vazia, somente nós dois nela. Chegamos primeiro que a minha mãe na casa. Esperamos ela chegar para entrarmos juntos, pois eu estava tremendo e assustada porque eu não sabia o que esperar a partir do momento que eu entrasse lá. Tinha um sentimento ruim, como se eu não tivesse que estar lá. Pouco depois, minha mãe chegou e entramos. E lá estava meu irmão imóvel olhando a TV. Ele olhava a imagem da câmera que ele mesmo havia instalado, filmando o corredor que dava acesso à casa dele e dizia: "Tem gente lá fora querendo me levar." Ele só falava isso. Não havia ninguém lá fora. Por ser noite, não era tarde, era por volta das 8 horas da noite e estava um breu aquele dia. Nem estrela tinha. Ele não deixava ninguém pegar nele, relar nele ou algo do tipo. Minha sobrinha chegava perto e ele pedia para ela sair. E assim foi por algum tempo. Paulo começou a orar, foi quando o bicho pegou. Meu namorado e Paulo seguravam meu irmão no sofá e não davam conta. Ele só dizia que tinha gente ali querendo levar ele embora e gritava e pedia para parar com as orações. Minha sobrinha totalmente assustada, chorando. Peguei ela no colo e saí dali. Fui lá pro portão. O portão era bem de frente para a igreja abandonada. Lembro que não ventava nem nada, mas as portas daquela medonha igreja batiam e batiam com força. Minha sobrinha chorando e eu desesperada. Quando não escutei mais os gritos, resolvi voltar para ver o que estava acontecendo. E a mãe da minha cunhada foi para buscar minha sobrinha e minha cunhada, mas ela não quis ir. Então ela levou apenas a minha sobrinha. Meu irmão já estava mais calmo e havia concordado de ir até o pronto-socorro para ver o que estava acontecendo, procurar alguma explicação. Ligamos no pronto-socorro, mandaram uma ambulância para buscá-lo. Minha mãe e Paulo foram juntos e ficamos eu, minha cunhada e meu namorado Rodrigo na casa, pois minha cunhada estava com comida no fogo. Você acha que acabou? Assim que meu irmão, com muito custo, saiu do sofá e foi até o portão para montar na ambulância, quem começou do mesmo jeito foi o meu namorado. Sentou no sofá onde o meu irmão estava e começou a ver a câmera. Sem piscar, sem se mexer. E eu já apavorada, imagina como fiquei. Eu o chamava, ele respondia, dava um sorrisinho, sem graça e voltava. Sabe quando você vê um filme que você fica paralisado por prestar atenção? Era exatamente assim que ele estava. Assim que a minha cunhada acabou, fomos nós três para o pronto-socorro a pé. Assim que pisamos o pé para fora do portão, meu namorado apertava minha mão com força. Sabe quando você tem medo de algo? Ele andava olhando para todos os lados sem parar, apertava minha mão e andava cada vez mais depressa. Chegamos no pronto-socorro, entramos para ver meu irmão. Não ficamos nem um minuto lá. Meu namorado desesperado me chamando para ir embora logo. Chegamos na casa dele, nem sei como. Entramos sem falar com ninguém, porque ele me puxava para o quarto. Entrou, fechou a porta, apagou toda a luz que havia ali. Deixou o quarto na escuridão total. Eu, morta de medo, perguntava o que estava acontecendo. Ele apontava para o canto do quarto e falava: "Olha o bicho ali mostrando os dentes." Eu, já apavorada, não sabia o que fazer. Comecei a rezar mentalmente, rezando e tentando acalmá-lo, até que ele pegou no sono. Acendi a luz do quarto, olhei para todo lado e não vi nada. Saí do quarto, conversei com a minha sogra e ela disse não ter visto nada. E lógico que essa noite eu não dormi, né? Passei a noite em claro ali com o meu namorado dormindo e eu com a luz acesa encostada na cabeceira da cama, só observando todos os cantos dali. Por volta das 5 horas da manhã, o meu namorado acordou me falando o seguinte: "Amor, sonhei que seu irmão tinha passado mal. Sua mãe havia nos ligado bem na hora que a gente ia na sorveteria, então fomos lá.
No caminho você via um bicho mostrando o dente para você. Naquela igreja, em frente ao seu irmão, as portas batiam e seu irmão estava muito louco lá, falando que tinha gente querendo pegar ele. Daí levaram ele para o pronto-socorro. Você, eu e sua cunhada ficamos lá na casa até ela acabar de fazer comida e fomos lá a pé. No caminho tinha um monte de bicho mostrando os dentes como se rosnassem para a gente e foi assim até o pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, dentro do quarto com seu irmão, tinha mais bichos do mesmo jeito. E aí viemos embora e quando chegamos aqui tinha um ali, ó, bem próximo à porta. E apontava na mesma direção que havia apontado a hora que tínhamos chegado. Eu, tremendo, sem acreditar no que ele estava falando, eu disse: não foi sonho. A gente foi lá. Meu irmão estava passando mal. Havia um homem no caminho que olhava para mim e dava risada. Tudo que você falou aconteceu, tirando os bichos que somente você e meu irmão viram. Ele até hoje diz que essa história é mentira. Não gosta nem de falar disso. Mesmo depois desse acontecimento, meu irmão continuou igual. Minha mãe não tirava da cabeça que iria viajar. Meu irmão teve mais um surto 2 dias antes da viagem. Minha cunhada estava na mãe dela e ele sozinho em casa. Tomou 3 cartelas de um comprimido que havia na gaveta. Havia ido até um bar próximo da casa dele comprar cigarro e falava que lá tinha um cara totalmente de preto que o acompanhou até em casa. E lá estava com ele em pé. Ninguém o via, além do meu irmão. Minha cunhada, além de estar grávida, estava apavorada porque não sabia o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, minha mãe foi viajar. Só um minuto. Lá em Sergipe, e nós, mesmo assim, minha mãe foi viajar lá em Sergipe. E nós, daqui, gradualmente e devagar, meu irmão foi recuperando sua lucidez. Devagar foi voltando ao trabalho. Aí o jogo virou totalmente. Minha mãe, lá no Sergipe, começou a ter problemas. O namorado, o namorado que quis tanto que ela fosse, chegou lá e a deixava em casa e saía com as amigas da irmã dele. Ia para festas, ia para os barzinhos e deixava minha mãe lá sozinha. Novembro de 2011 foi todo desse modo. Novembro de 2011 foi todo desse modo. Ele saía e dizia que ela tinha ido porque queria. A mãe dele frequentava um terreiro de macumba. Um dia minha mãe sozinha e a mãe dele, Gisele, um dia minha mãe sozinha e a mãe dele, Gisele, a chamou para ir até a casa do macumbeiro, porque ela tinha coisas para resolver. Minha mãe, como não tinha o que fazer, foi. Na consulta da Gisele, minha mãe não pôde entrar, então ficou na sala esperando. Disse que o marido da mulher que foi fazer a consulta com a Gisele incorporou várias entidades e uma disse a ela para tomar cuidado. Apenas isso. Minha mãe, no começo de dezembro de 2011, conseguiu dinheiro para pagar a passagem de volta. E qual foi minha surpresa a hora que vi minha mãe magérrima, totalmente acabada, chegando em casa, sem saber o que estava acontecendo. Depois disso, em janeiro de 2012, ela, ainda atordoada com o que havia acontecido, por meio de uma amiga, conheceu uma senhora que gostava de ser chamada por guia espiritual. Minha mãe marcou uma consulta e lá foi ela. No dia da consulta, minha mãe entrou na sala sem dizer um A e ela já começou. Minha filha, o que fizeram com você? Sua aura está carregada. Esse feitiço que te lançaram foi para acabar com a sua vida. Não sei quais são os rituais feitos, pois nunca fui lá e minha mãe nunca entrou nesses detalhes. Então a mulher continuou dizendo: quem fez isso foi a mãe de um recente ex-namorado seu. Ela não queria que você ficasse com ele. Na verdade, essa mulher não quer que o filho fique com ninguém, apenas com ela. O feitiço foi feito no meio da madrugada de uma sexta-feira 13, dentro de um cemitério com órgãos e genitálias de animais. E tudo para acabar com a sua vida. Me responde uma coisa.
essa energia má afetou até a sua família, não é mesmo? E mesmo com tudo acontecendo aqui, você quis seguir a viagem com ele, não é? Minha mãe respondeu que sim, então ela continuou. Porque é exatamente isso que ela queria fazer. Te arrastar para lá, porque de lá você não ia sair viva. Essa guia espiritual fez sessões de limpeza na minha mãe até a hora dela estar limpa. Eu não acreditava nessas coisas até esses acontecimentos na minha família. O mal existe no coração de todos, mas ele só prolifera no coração de quem deixa. Não tinha nem o porquê acreditar no que essa guia espiritual havia falado, mas quando minha mãe perguntou para ela de nós, os filhos dela, ela apenas disse: "Sua filha está grávida." Eu, com 15 anos, minha mãe não acreditou, porém, 2 semanas depois, com um teste de sangue beta, descobrimos que eu realmente estava grávida. Sei que desde então estamos todos bem e nunca mais passamos pela mesma coisa, graças a Deus. Obrigada por ler o relato, Ana. Fica com Deus. Obrigada. Olha lá, mais uma vez, trabalho feito para acabar com uma pessoa. Olha que mãe. E a mulher, né? Uma mulher. Ai, que não quer que o filho fique com ninguém, só com ela. Olha lá. Ah. Vamos ver. Retorna, né? Vamos ver que jeito vai retornar. Vamos ver, não saberemos, mas que volta, volta. Ixi. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.